Senhor, porque algo de errado está acontecendo. Aleluias. Mateus, aleluias. A partir do versículo 17, ele começa a narrar o que acontecera lá com os discípulos na última ceia que tiveram com Jesus. Por que a última ceia? Porque esta não foi a única. Não. Era do costume dos discípulos, do costume dos 12, estarem comendo com Jesus, à mesa com Jesus. E era um momento tão íntimo dos discípulos com Jesus, que nós entendemos que no momento em que eles sentavam para cear, aquele momento era compartilhado entre os discípulos. Aquele era um momento especial, um momento de alegria, um momento de comunhão entre os discípulos, um momento de conversa, um momento de sorrir, um momento de descontração. Era um momento especial para os discípulos sempre. Mas Mateus diz, Mateus cita que Jesus se vira para os seus discípulos e a partir do versículo 17 ele disse: ide à cidade, e um certo homem, e diz-lhe, o mestre diz, o meu tempo está próximo, e a tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Rápido, ligeiro, foram para lá. E encontraram aquele homem. Os outros evangelhos, o evangelho de Lucas, o evangelho de Marcos, aleluia, dá maiores detalhes, mas eu quis me ater no evangelho de Mateus, porque Mateus escreve aquilo que lhe contaram. Mateus é um historiador. Mateus escreve tudo aquilo que lhe passaram, que alguns discípulos lhe disseram, que alguns apóstolos lhe contaram. E Mateus tem essa incumbência de narrar os acontecimentos. Mas existe uma particularidade na narrativa do escritor do Evangelho, que são essa forma direta de tratar com o acontecimento da sua última ceia. E esta forma direta do evangelista Mateus de tratar tocou muito o meu coração e vai tocar o teu coração, porque nesta noite a mensagem da ceia vai ser diferente. Aleluia. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12, como fazia sempre. Aleluia, Deus. E comendo eles, disse: em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer: porventura sou eu, Senhor? É forte. Aleluia. Aquele momento era diferente. Porque em vez de sorrisos, em vez de conversa, naquele momento tão íntimo, tão particular para Jesus e os discípulos, esta palavra que os entristeceu.
Um de vós há de me trair. E naquele momento estava acontecendo o ato de se alimentar. Naquele momento passava Jesus o seu bocado de pão para os seus discípulos, para João que estava ao seu lado, para Judas que estava ao seu lado. E nós entendemos que era normal, era corriqueiro que estivesse ao seu lado esses dois discípulos sempre. Aleluia. João e Judas. Mas observem, irmãos, que na sua maneira de lidar com os seus discípulos, com os 12, todos comiam à mesa com Jesus, todos compartilhavam daquilo que Jesus colocava à mesa, sempre. Mas este momento era um momento distinto, diferente. E agora o riso se transforma em tristeza. Meu Deus. E ele respondendo disse: o que põe comigo a mão no prato, esse há de me trair. E diz mais Jesus, versículo 24: em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem, porque o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem, se não houvera nascido. Amados, Profundo, aleluia. Deus é amor. E Jesus sempre vai te dar, nos dará, se estivermos na caminhada errada, se não estivermos nos seus mandamentos, se não estivermos obedecendo às suas ordenanças, o Senhor sempre nos dará uma oportunidade de voltar, de converter, de se converter. E respondendo Judas, o que o traía, porque a ação já estava acontecendo. Ele não iria traí-lo, ele já estava nos tratados, nas tratativas. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu disseste. Jesus, o Espírito Santo, a palavra não acusa ninguém. Mas o Senhor te chama, me chama para o conselho. Mas acusado você não será. Porque hoje o Senhor na sua glória, o Senhor no meio da sua igreja, Ele é advogado. A palavra diz que o Espírito Santo intercede pela sua igreja com gemidos inexprimíveis mediante do Pai. Aleluia! Glórias a Deus. Aleluia. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, este é o meu corpo. Aleluia. Ele partiu o pão e, como sempre fazia, ele repartiu, como sempre fazia. Mas algo de diferente ele falou: aleluia! Aleluia. Tomai e comei, este é o meu corpo. Aleluia. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, até você que está na tratativa de me trair. Aleluia. Todos
bebei dele, Aleluia. porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Aleluia. Glória a Deus. Quando eu meditei nesta palavra, eu disse: Jesus, eu nunca recebi algo tão grande da tua parte. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Quando o Senhor partiu o pão e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, ele quis demonstrar que o seu corpo estava sendo violado, partido, Aleluia. no meu e no seu lugar. O corpo do pecado estava sendo desfeito perante o Senhor nosso Deus. Em seu corpo, no meu e no seu lugar. Isto é o meu corpo. Olha o que será feito por sua e pela minha causa. E ele partiu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Foi partido. Ô, glória! Foi partido. Mas isso foi tudo? Não, isso para Jesus não era nada. Aleluia. Porque sentir a dor, sentir o terror que ele passou, por mim e por você não era nada. Aleluia. O que me feriu, o que machucou Jesus, quando ele estava na cruz do Calvário, foi que ele ficou só. Ele não reclamou da dor, nem do sangue que corria. Mas ele disse: Pai, por que me desamparaste? Sabe por quê? Porque Deus não compactua com o pecado. Sabe o que ele faz para o pecado e para o pecador? Isto. Meu Deus! Ele não assiste a destruição que o pecado faz na primícia da sua criação. Ele não suporta. Se ele criou eu e você à sua imagem e semelhança, dotado de sabedoria, dotado de alma vivente, soprado em nós o seu fôlego de vida, ele não suporta ver o pecado destruir esta criação tão magnífica que ele fez com as suas mãos. Ele se desliga do pecador, mas ele se liga e se reconcilia com o pecador arrependido. E ele lava, ele santifica, ele prepara e leva para o céu. O seu corpo foi despedaçado, acabou. Foi cantado hoje aqui nesta noite que os discípulos estavam na estrada de Emaús, estavam indo para onde eles estavam escondidos. E aquele momento na estrada de Emaús é o momento da total desistência,
É um momento que está tudo acabado. É o momento em que um dizia para o outro, não dizia ele que era o rei dos reis, não dizia ele que era o libertador, e agora está tudo acabado. Vamos voltar para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Mas de que maneira faremos isto? Um dizia para o outro, eu não sei, você não, como você não sabe, vamos voltar ao que fazíamos antes. E sem que eles percebessem, ali estava Jesus do seu lado. O que vocês estão falando? Meu Deus. O que vocês conversam? És tu um peregrino? Não ouviste falar de Jesus, o que foi morto na cruz? Há 3 dias o seu corpo foi partido, despedaçado. E entraram na casa com Jesus e comeram. E depois que Jesus desapareceu, aí descobriram, ele vive. Ele venceu a morte. Paulo diz aos Efésios que quando Jesus venceu a morte, este corpo que foi despedaçado, Paulo diz que este corpo foi restituído. De que maneira? Vamos lá para Efésios capítulo 4. E Paulo diz assim, a partir do versículo 1 de Efésios 4, ele diz assim, a respeito deste corpo que foi despedaçado: olha, rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Aleluia, Deus. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aleluia! Se este corpo foi despedaçado, agora Paulo diz que ele foi reconstituído. Aleluia. Aleluia! Procurando guardar o corpo é o que? Uma unidade. Ele foi despedaçado. Agora ele é reconstruído, restituído. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Que unidade é esta? Quando aconteceu? Atos capítulo 2, na fundação da igreja de Jesus, quando o Espírito foi derramado sobre todos. Aleluia! Aleluia! Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados, e uma só esperança da vossa vocação. Aleluia! Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso, diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens. Ora, isto de que ele subiu é o que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aleluia! Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Qual? Aquele que foi partido.
até que todos cheguemos à unidade da fé, o conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente, antes seguindo a verdade em amor, crescendo em tudo naquilo que é a cabeça, Aleluia. Cristo. Aleluia. O que nos une, aquele corpo que foi partido lá, o qual nós estaremos lembrando aqui, ele foi restituído. E este corpo hoje somos nós, a igreja de Jesus Cristo. Aleluia! Glórias a Deus! Jesus vive e reina eternamente. Ele é o cabeça da igreja, ele é o Senhor da igreja, e ele vai levar a igreja para o céu. Aleluia! Ele não deixará que nenhum daqueles que é seu se perca, mas que todos venham a ser salvos. Assim ele prometeu na sua palavra, e ele é zeloso para cumprir. Até aqui me deu o Senhor para passar para o meu e o seu coração, e as palmas louvam ao Senhor.